nós tínhamos 10 espias com o espírito de incredulidade. Eles difamaram a terra, falaram mal daquela terra, dizendo que aquela terra, ela construía, e ela era cheia de gigante. Eles, próximos, eram como gafanhotos. Espírito de incredulidade aumenta. E foi com esse relato negativo dos 10 espias que a congregação ali reunida, ela levantou a voz e começou a chorar e a murmurar, dizendo: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou até mesmo no deserto. Não seria melhor nós voltarmos para a escravidão? Josué e Caleb, vendo toda essa situação, eles rasgam as suas vestes. Vendo o povo incrédulo e murmurador, e rasgar as vestes era sinal de grande pesar e angústia. Esta foi a reação de Josué e Caleb. Eles, naquela situação, enquanto o povo murmurava, eles ergueram a voz e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiar é uma terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, certamente Ele nos levará até lá em segurança e nos dará aquela terra para que a possuamos. O Senhor é conosco, não tenham medo. Ainda assim, toda a comunidade, influenciada pelo espírito de incredulidade dos 10 espias, aquela comunidade, ela pega em pedras para apedrejar Josué e Caleb. E diante daquela situação, a presença do Senhor tomou aquele lugar, atemorizando a comunidade, e o Senhor livrou a Josué e Caleb. E o Senhor disse assim: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, aqueles que murmuram contra mim. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. De 20 anos para cima, os que dentre vós murmuraram contra mim não entrarão na terra de Canaã, não tomarão posse dela, da terra que eu jurei lhes dar, para que morassem nela. A única exceção dos de 20 anos acima, que seriam poupados da morte e teriam o privilégio de entrar naquela terra prometida, seria Josué e Caleb. Seus filhos, Deus disse, seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Desse modo, sofrerão as consequências da sua incredulidade, até que o último de vocês morram no deserto. Uma vez que os espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, então para cada dia de reconhecimento será 1 ano de peregrinação no deserto. 40 dias de peregrinação, ou melhor, 40 dias de reconhecimento em Canaã, 40 anos de peregrinação no deserto, como uma punição pela culpa. A culpa da incredulidade, da murmuração.
Assim saberão o resultado de se oporem a mim, disse o Senhor. E por fim, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, que foram levantados por Deus para irem ver a terra e trazerem um relatório ao povo, estes 10 espias que infamaram a terra morreram de uma praga perante o Senhor. Mas Josué e Caleb ficaram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. É possível ver toda a história, Números capítulo 14. Passado 40 anos desse fato que eu acabei de narrar, um pouco mais de 40 anos, especificamente 45 anos, após este evento que eu acabei de narrar, ali estavam em Canaã Josué, que acabamos de ver aqui, Caleb, o povo de Judá, que era da tribo de Caleb, chegando até Josué. Quem era estes filhos de Judá, no verso 6? Era aqueles de 20 anos abaixo, sobreviveram os 40 anos. Porque quem tinha 20 anos assim, com exceção de Josué e Caleb, morreram no deserto. E aí, ao entrarem na terra de Canaã, Josué, o líder levantado por Moisés, então ele deve repartir a terra ao povo. E foi durante essa repartição da terra que então os filhos de Judá, que faziam parte da tribo de Caleb, e Caleb aparecem aqui no verso 6, do capítulo 14 de Josué. E esse momento aqui, Caleb está fazendo um pedido a Josué. Ele está pedindo a terra que lhe foi prometida. Caleb recordava o que aconteceu em Cádiz Barneia. Há 45 anos atrás, ele se lembrava daquilo que foi dito. Ele diz que seu relato confiante foi exatamente o que senti em seu coração. Ele relembra, quando eu fui à terra de Canaã e eu voltei, eu não menti, eu falei aquilo que eu vi, eu falei aquilo que senti no coração, eu fui sincero. Então veja, se ele falou, realmente o Senhor daria, e mesmo com as dificuldades que ele encontrou lá, ele tinha certeza de que Deus daria a vitória a eles, e ele diz que aquilo que ele disse foi o coração dele. Então, como será que era o coração de Caleb naquela época? Era um coração confiante em Deus. Era um coração que estava cheio de fé. Porque o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Se por um lado ele falou coisas boas, era resultado que seu coração estava com Deus. E aqueles 10 espias que falaram mal, era sinal que o coração deles estavam distantes de Deus. Enquanto alguns fizeram derreter ou desanimar o coração do povo, Caleb e Josué foram em direção oposta. Ao invés de reclamarem, eles perseveraram em seguir ao Senhor. A pergunta que faço: como está o meu coração? Como está o nosso coração? Como está o seu coração?
Seu coração está fortalecido na fé? Seu coração está firmado na rocha que é Cristo? Quando tudo caminha ao contrário, ou até mesmo quando aqueles que te rodeiam retrocedem, seu coração está firmado na fé e firmado em Cristo, você persevera. Você segue em frente. Quando as situações são difíceis, qual é a sua atitude? Se o seu coração não estiver fortalecido no Senhor, aquele problema pequeno se torna um gigante para você. Mas se você estiver fortalecido no Senhor, como Davi esteve fortalecido, ele venceu o gigante. Ele sabia que a capacidade vem de Deus. Para aquele que estiver com os seus pés firmados na rocha, na palavra, na fé, em Cristo, a graça de Deus é que fará você prosperar. Ninguém segue em frente porque é forte. Segue em frente porque serve ao Senhor e confia no Senhor, e o Senhor o fortalece. Eles perseveraram quando o povo, outros 10 espias, retrocederam. Primeira lição que nós aprendemos. Segunda lição, perseverar ao longo dos anos. Do verso 9 ao verso 11 diz: Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair, para entrar. Caleb relembra que há 45 anos atrás ele havia sido convocado por Moisés para ser um espia e isso ainda estava vivo na sua mente. Ele conseguia lembrar com detalhes este evento de 45 anos atrás. A fé de Caleb, ela é consistente. Por quê? Porque ela resiste. Caleb diz, hoje eu tenho 85 anos, ainda estou tão forte como eu estava há 45 anos atrás. Isso é a vida consistente. Passado todo esse tempo, ele ainda perseverava em servir ao Senhor. Ele viu no deserto murmuradores, ele viu no deserto pessoas morrerem, pessoas que cresceram com eles morrerem. Ele enfrentou o deserto por 40 anos, peregrinando. Como se estivesse andando em círculo. Mas não retrocedeu. Serviu constantemente.
Serviu quando estava dando tudo certo, serviu quando estava dando tudo errado. Serviu quando ele estava com vontade de serviu quando ele não estava com vontade de servir. Ele serviu não é porque ele tinha tudo que ele queria. Ele perseverou e o tempo não apagou a chama da sua fé. Quando estamos numa academia para os irmãos fitness, quando estamos em uma academia, ou na medida que nós nos exercitamos, você faz ao longo do tempo, você ganha mais resistência, mais músculo. Aos irmãos que estão estudando, ao entrarmos em uma faculdade, vamos estudando, vamos nos especializando, nós vamos nos tornando melhores profissionais. Isso não é de um dia para o outro. Uma criança, quando ela começa a se alimentar, ela começa a se alimentar do leite, vai para a pasta, a papinha, vai para o alimento sólido. Ela vai ganhando estrutura corporal com o tempo. Assim deveria ser cada um de nós. O tempo deveria nos fazer mais fortes. O tempo deveria nos fazer mais sábios. O tempo deveria nos levar a servir a Deus melhor. Assim deveria ser a nossa vida espiritual. Quanto mais tempo na fé, mais fortes deveríamos estar. Mas por que muitas vezes acontece o contrário? Mais tempo na fé, mais relaxado fica. Quanto mais tempo na fé, mais inconstantes ficamos. Porque quanto mais tempo, mais frios e amados ficamos. É uma pergunta para mim. Cada um deve fazer para si. Sabe o porquê? Porque os nossos objetivos mudam. É porque em algum momento nós perdemos o foco do reino de Deus. E na nossa caminhada a gente começa a se distrair com outras coisas, deixando de olhar o alvo, o objetivo. Ou pode ser porque você olhou mais para os problemas que para Deus. Assim somos nós, irmãos. Todos nós. E é por isso que essa mensagem, essa palavra, esse exemplo de Caleb é para todos nós. Terceira lição: perseverar até alcançar a promessa. Josué 14, do verso 12 ao verso 14. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins. Os anaquins, aqueles gigantes. E grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, quenezeu, até
ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Sabe aquela cidade que consumia seus moradores? Sabe aquela cidade que tinha gigantes? Sabe aquela cidade que para outros 10 espias, aqueles que ali moravam eram tão grandes que eles eram como gafanhotos? Sabe aquela cidade fortificada? Segundo eles, não resistiria, ou melhor, resistiria qualquer ação de Israel? Sabe aquela cidade que os 10 espias disseram que seria impossível habitar? Sabe aquela cidade que todo o povo duvidou que Deus daria a eles? Sabe esta cidade? É como se Caleb dissesse: então, estou aqui para recebê-la por herança. Passaram-se 45 anos, mas tudo que ele aprendeu e ele ouviu ainda estava vivo na sua mente. 45 anos depois dele ter ouvido de que ele seria poupado, de que ele receberia aquela cidade, 45 anos depois, ele aparece diante de Josué na divisão das terras e diz que ele estava ali para receber aquilo que havia prometido. Confiança. A confiança na promessa de Deus. Quão fácil é para nós esquecermos das promessas do Senhor. Quão fácil é nos esquecermos dessas coisas. Quão fácil é desanimar na jornada cristã. E também podemos ver que na sua jornada cristã, quantas dificuldades você terá que enfrentar. Quantas dificuldades surgirão no tempo da sua peregrinação? E quantos que você talvez já conheça e já ficou para trás? Talvez você já tenha ficado para trás. Talvez você esteja pensando em desistir. Mas o Senhor chama você para voltar. Deus chama você para não desistir. E Deus chama você para continuar. Continuar até quando? Até a promessa. Perseverar quando todos cedem. Perseverar ao longo dos anos. Perseverar até alcançar a promessa. Então, a nossa vida cristã é como uma peregrinação. Ou como uma maratona. Na maratona, o que importa é quem é que ganha a maratona. É quem chega em primeiro? É quem conclui. Você já fez alguma corrida e você chegou até o fim? Você recebeu uma medalha. Nossa vida é como uma peregrinação, como uma corrida, como uma peregrinação no deserto, em direção a uma terra prometida. E essa terra prometida é o reino de Deus. E você deve
perseverar em direção à promessa do reino de Deus, você deve perseverar mesmo que aqueles que te rodeiam retrocedam. Porque, irmãos, se você retroceder, como você poderá ajudar o que você deve seguir sempre em frente. Quem na maratona começa a andar para trás? Você pode andar mais devagar, mais para frente. O importante é que você não pare. Seja correndo, seja trotando, seja caminhando. Sempre para frente, nunca para trás, nunca retroceder. Você deve perseverar firme ao longo dos anos. Você deve perseverar até quando? Até alcançar a promessa do reino de Deus. E quando você vai alcançar a promessa do reino de Deus? Ou quando você partir, quando o Senhor voltar. Então, até que uma dessas duas coisas aconteça, você deve perseverar. Que Deus abençoe a sua palavra.